Fala, povo! Tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias aqui, mais uma vez no Barão Coworking. Aliás, muito feliz porque estão chegando novos podcasts aqui para a nossa casa e isso é bem legal. Então, você que tem uma ideia, que quer construir o seu podcast, Barão Coworking é um excelente lugar para a gente. Bom, meus amigos, hoje nós temos um episódio que a gente tem recebido alguns pedidos até, né? Nas nossas redes sociais e tal, lá no Instagram, que era falar sobre caminhada e corrida. Aí o que eu fiz? Fui buscar o cara desse tema, o professor Victor Franco, que é o cara que mais conhece de caminhada e corrida aqui em Campos de Goytacazes. Victor, tudo bem com você? Obrigado, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. E aí nós começamos com a gente tem um ritual aqui no Você na Sua Agenda, que a primeira pergunta é para te conhecer. Quem é o Victor Franco? Obrigado pelo convite, muito bom sempre estar com você, aprendo sempre muito. Eu acho que o Victor é a resposta mais difícil de todas, né, que a gente tem aí, porque falar da gente é sempre meio complicado. Mas eu acho que dentro da parte profissional, eu sou uma pessoa que me descobri professor dentro de uma sala de musculação. Quando eu comecei a trabalhar com musculação, eu percebi que eu estava sendo um professor que eu queria ensinar, eu não queria só orientar as pessoas no treinamento. Então eu vejo que lá em 2004 eu descobri que eu queria ser professor. E aí fui migrando para o ensino superior e hoje atuo no ensino médio. Mas essa pergunta, quem é o Victor, eu acho que é um pouco disso, né? É uma pessoa que está se descobrindo, que vai evoluindo sempre, como eu gosto muito dessa palavra, evolução, e dentro da área do nosso mercado de trabalho, da nossa educação física, eu fui me descobrindo professor e a área que eu atuo hoje com muita alegria, né? De poder ensinar, seja presencialmente, seja nas redes sociais, como aqui, né? Porque hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando muitas coisas, e aqui é basicamente como se fosse uma aula, né? Então eu me vejo muito como nesse sentido, professor de educação física. Que sorte a nossa, Victor, que sorte a nossa. Irmão, então vamos lá para o nosso tema. Olha só, me responde, por favor, aliás, essa é uma pergunta que vem até da galera que nos segue lá na internet. Por que a caminhada é sempre recomendada como a melhor forma de começar a se movimentar, do cara sair do sofá, de vencer o sedentarismo? Eu acho que tem algumas vantagens da caminhada, né? A principal delas é a facilidade. Você simplesmente pode sair da sua casa e começar a caminhar. Então essa é o principal. Você não precisa, como a gente vai falar um pouco mais para frente, de equipamentos especiais. Para você começar, você não precisa de uma orientação especial. Você tem que simplesmente ter vontade de sair do sofá e começar a caminhar. Então acho que o principal ponto da caminhada é a facilidade, baixo custo. Digamos assim, ela é praticamente gratuita. Você pode ir com a roupa do corpo, você pode ir até descalço, digamos assim, né? Eu acho que é o principal ponto da caminhada, ela está nesse aspecto de facilidade. Qualquer pessoa pode simplesmente começar. Depois, para evoluir, aí sim você vai precisar de um professor, de um treinador, de um equipamento que talvez ela vá precisar, mas para iniciar é a mais fácil de todas, né? Você não precisa ter ninguém, você pode caminhar sozinho, né? Não, eu quero jogar futebol. Você vai precisar de mais alguns parceiros ali, né? Caminhar não, né? Isso, então olha só que legal, facilidade de você poder fazer a qualquer momento, né? O baixo custo, não tem que pagar nada para ninguém, e ainda é uma atividade que você pode realizar sozinho. Então, beleza. Então, não à toa, até os médicos, quer dizer, até os médicos já fazem isso há muito tempo. Agora, nesse novo momento da medicina do estilo de vida, cresceu ainda mais essa recomendação médica, que é, se você não faz nenhum tipo de atividade física ainda, comece pela caminhada. E aí, mestre, como praticar uma caminhada segura e eficiente? Olha, tem alguns aspectos que a gente tem que tomar cuidado, qualquer atividade. Em relação à caminhada, eu diria que seria o horário, tanto pela questão da segurança, quanto pela questão do calor. Então, se você vai caminhar de manhã, o horário está mais quente, você tem que ter alguns cuidados para se hidratar
usar protetor solar, boné, roupas frescas, que você tenha uma respirabilidade, né? Que seja mais fácil da pele respirar. E quando for à noite, a questão da segurança. Então essas são algumas coisas que eu percebo, né, em relação à caminhada, que é a questão da segurança. Então se puder não ir sozinho, se de repente você não precisa de ninguém para caminhar, mas dependendo do horário e do local, você vai precisar ter alguém por questão de segurança. Então, ter cuidado com o trânsito. Se for... como que é a pergunta? Uma caminhada segura e eficiente. Da eficiência. Você tem algum tênis que seja confortável. Hoje o que eu mais falo sempre sobre tênis tem que ser confortável, eficiente e seguro. Na questão da segurança, ter cuidado com o local onde vai caminhar, porque a calçada às vezes tem um buraco, aí a gente vai casando as informações. Você vai caminhar de dia, você consegue ver o buraco. Tem que ter cuidado com a questão da hidratação e proteção da pele. À noite, além da segurança, você de repente pode caminhar com alguém. O local onde você vai caminhar, pela segurança e pelos buracos na rua. Então você tem que ter essa visão, né? Se for à noite, é melhor, mais fresco, mas procura um local que seja seguro para caminhar e que não tenha muito buraco. Cara, infelizmente, né, a gente que vive em grande centro, essa coisa da segurança é algo que a gente tem que tomar realmente. Foi bom você lembrar disso aqui, porque é um critério, né, para você escolher o lugar onde você vai caminhar. E você comentou que a gente comentou, né, que não precisamos de ninguém, para que você pode caminhar sozinho. Mas uma companhia para bater um papo não é melhor para caminhar? É melhor. Mas tem que lembrar o seguinte, Ângelo, não pode, se você vai caminhar, e a gente vai falar aí dos benefícios, da intensidade, não adianta você caminhar como vai estar caminhando no shopping, né? Porque assim, não, vou caminhar, vou ficar caminhando no shopping. Você está caminhando, mas você está passeando. A caminhada, para ela ser benéfica para a sua saúde, ela não pode ser um passeio, né? Mas a gente pode... Vamos voltar aí para a ideia da intensidade. Até porque isso tem que ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Para quem está saindo do sofá, né, que está começando a caminhar, mesmo sendo um passeio, vale a pena, vai? Sim. E aí, como é que progride nisso para melhorar a intensidade? Fala para mim. Uma das formas que você tem é você perceber quanto tempo você está caminhando no mesmo percurso. Então, se você tem um percurso que você vai caminhar todos os dias, por exemplo, eu tenho um tio que todo dia ele saía e caminhava em volta das nossas pontes aqui, que dá um percurso de 6 quilômetros. Certo. E a partir disso, ele foi observando quanto tempo ele levava. Então, no começo, ele ia caminhando, era só caminhada. Não ficava preocupado, era caminhada de passeio, para sair do sedentarismo mesmo. Perfeito. Então, essa caminhada de 6 quilômetros levava ali 1h10 minutos, 1h15 minutos, né? Porque tem uma subidinha. Ele já não é tão novo, já estava com o joelho meio pouco complicado, porque era jogador de futebol, então o joelho estava dolorido, mas permitia ele caminhar. E então ele saía da casa dele, fazia esses 6 quilômetros, era 1h10. Aí ele falou assim, Vitor, o que eu faço? Eu falei assim, tio, vê quanto tempo você vai fazer, você tem que acelerar um pouquinho a caminhada. Aí ele começou a fazer 1h05 minutos, os mesmos 6 quilômetros, o mesmo percurso. Aí depois foi para 1 hora, e assim ele foi progredindo. Então, o importante é que você comece, faça só a sua caminhada, passeio, não tem problema nenhum. Ela é válida para a sua saúde, que é o principal que eu acho que a gente tem que buscar. Mas aos poucos, você vai ter que evoluir. Se você não evolui, a sua saúde também não evolui. Então a gente acha que não, só basta caminhar. Sim, caminhar é excelente. Mas aos poucos você tem que ir progredindo, é igual tudo na vida. Se você estabiliza, a sua saúde também vai estabilizar. Aí fala assim, não, eu caminho todos os dias, eu caminho 3 vezes por semana. Mas essa caminhada ela tem que ter uma progressão. Você não pode ficar para sempre no mesmo lugar. A vida é assim, né? A gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Ah, não, todo dia eu faço a mesma coisa. Então você vai receber a mesma coisa todos os dias. Né? A caminhada é a mesma forma.
Se você tem um percurso lá de 6 quilômetros e não, eu comecei com 1h10, agora eu estou caminhando 1h05, já estou caminhando 1 hora. Pô, agora eu já consigo caminhar 57 minutos, mesmo percurso. Pô, bacana. Então agora vamos fazer essa progressão. Vamos pensar em, de repente, correr 10 segundos. E aí a gente vai buscando essa progressão. Você falou em saúde, né? Inclusive você falou, se você ficar do mesmo jeito, você não vai melhorar tanto a sua saúde. Aí vem a palavra que você gosta, tal da evolução, né? E nessa progressão, quais são os benefícios da caminhada para a saúde? Então, eu acho que uma coisa é fundamental a gente observar, né? Tudo na vida você tem os benefícios a curto, médio e longo prazo. Da caminhada também. Então vamos começar pelo curto prazo. Se você sair para caminhar hoje, você já vai começar a perceber que o seu sono já vai estar melhor. Como a gente fala isso com as crianças, né? Não, vou botar ele numa atividade, vou botar ele no judô, vou botar na atividade para cansar. Né? É mais ou menos isso para a gente também. Então você vai começar agora a caminhar, faça a sua caminhada e você já vai começar a perceber nos primeiros dias que o seu sono já vai estar melhor. Você vai começar a perceber alguma diferença no seu sono. Então esse eu acho que é um ponto principal. Além disso, o seu corpo ele já vai começar a funcionar melhor. Você já vai perceber que você vai dormir melhor e durante o dia, as coisas que você já faz, você vai conseguir perceber uma certa facilidade. Esses são os benefícios, digamos, imediatos. Perfeito. A médio e longo prazo, a gente tem a questão do emagrecimento, a perda de peso, que aí também não depende só da caminhada, né? Vai depender também da alimentação, que aí muito, né? A gente tem benefícios para cardiovasculares, porque o coração ele começa a trabalhar mais, e aí ele vai, quanto mais trabalho ele tiver, mais forte ele fica, mais saudável ele vai ser. Parte respiratória, se tem alguma dificuldade respiratória, a tendência é que diminua um pouco, né, que você consiga respirar um pouco melhor. Então, acho que esses seriam os benefícios. Eu gosto muito de frisar, né, como a gente conversava antes, os benefícios imediatos, né? Isso. Porque muitas vezes a gente foca, não, daqui a 3 meses você vai emagrecer. Poxa, mas 3 meses é muito tempo. O cara desiste antes. Antes de começar o benefício a médio prazo, ele já vai desistir. Então, como a gente não quer isso, eu acho que é você começar e já perceber o que você tem de benefício agora. O que eu vou fazer, qual o benefício que a caminhada vai me trazer hoje. Esse eu acho que é a ideia de você caminhar todos os dias, ou de você correr os dias que você puder. A gente fala todos os dias, mas não precisa ter todos os dias, né? Certo. 3 vezes por semana, né? Em torno de 150, 200 minutos por semana, já vai ser uma caminhada, vai estar buscando ali a sua saúde, vai estar sendo válido, né, para o dia a dia para essa pessoa. Mas com benefício, eu acho que é exatamente isso, a parte de perda de peso e melhora a saúde cardiovascular, saúde respiratória, saúde muscular também, né? E outra coisa, vamos fazer aqui um caso hipotético que essa pessoa que a gente está conversando aqui começou a caminhar, começa a ter esses benefícios todos, ela percebe que está com mais disposição para as atividades da vida diária, está dormindo melhor, está conseguindo até controlar um pouquinho mais a alimentação, porque ela está vendo que a coisa está melhorando. E aí, à medida que ela começou a seguir o seu conselho de aumentando a intensidade progressivamente, aí num dado momento que ela está caminhando, ela percebe que ela já baixou bastante o tempo daquela caminhada, aqueles 6 quilômetros. Aí ela tem 2 opções, basicamente. Ou ela aumenta o tempo de caminhada, né? Ou aumenta a distância, melhor dizendo, para naturalmente aumentar o tempo, ou ela vai perceber que de repente ela pode começar a correr. Eu sempre gosto de frisar que você não é obrigado a correr, você pode caminhar o resto da vida. Mas quando é que o corpo, né? Quando é que essa pessoa percebe que ela já pode começar a correr? Quais são os sinais que o corpo te dá? Acho que o principal vai ser essa questão dela perceber realmente a evolução dela, se ela não tiver um treinador. Quando tiver um treinador, o treinador vai saber exatamente como fazer essa adaptação, né, da caminhada para a corrida.
Mas eu acho que é importante ter algumas orientações. Então, ó, ela está caminhando, começava lá 1h10 para 6 quilômetros. Agora já está em 57 minutos, 55 minutos. Então ela pode começar a caminhar mais, aumentar a distância. Mas não, ela não quer aumentar a distância, ela quer ir um pouco mais rápido. O limite de caminhada, de velocidade, fica em torno de 6 km por hora, 6,5 km por hora. Então em 1 hora a pessoa consegue caminhar, se for uma caminhada um pouco mais rápida, até 7 km por hora. Né? Mas isso é quase aquela marcha atlética. Mais ou menos, mais ou menos. Que é a caminhada, como eu falei, mais rápida, né? Perfeito. Tem uma coisa que eu lembrei, que é, muita gente fala assim, mas meu joelho não aguenta. O joelho não aguenta possivelmente porque a pessoa nunca fez alguma atividade. O grande problema do nosso corpo é quando ele fica parado. Perfeito. Não é o movimento. E principalmente que a caminhada, ela não é intensa, ela não é de alto impacto, né? A pessoa vai caminhar, não vai, é diferente de correr, mas mesmo a corrida ainda é mais benéfica do que você ficar parado. A atividade em si, ela não é lesiva, né? Por exemplo, o que mais lesiona as pessoas em relação à corrida é uma semana ela está correndo 30 km por semana, na semana seguinte é que ela quer ir para 60 km por semana. Então esse aumento de uma distância muito grande é muito lesivo. Não é o esporte, não é a atividade física. O que lesiona, às vezes, é falta de orientação e querer fazer uma coisa muito além do que ela está acostumada. Então, assim, acho que o principal para essa pessoa, ela começa a caminhar, começa a perceber que está indo mais rápido, começa a acelerar. Na década de 80, teve o médico, né, o Kenneth Cooper, que ele fez lá vários testes, desenvolveu vários testes para medida de VO2 máximo e tal, que um deles, ele foi tão forte que o nome dele se associou à caminhada. A caminhada. Assim, hoje eu vou fazer um Cooper, Quero... A corrida, na verdade ele se associou à corrida. Vamos fazer um Cooper, era corrida, na verdade. E hoje, ele tem um teste, né, de 12 minutos e tal, mas não é um caso. Por que eu lembrei do Cooper? Porque quando ele esteve no Brasil, para divulgar o trabalho que ele havia fazendo, que era um médico falando em relação à saúde, para que as pessoas realmente começassem a caminhar. Os jornalistas não conseguiam acompanhar a caminhada dele, porque ele caminhava muito rápido. Legal. Quando a gente fala de caminhada, todo mundo pensa, né, as vovozinhas, passeando e tal. É bom, é melhor do que ficar em casa, mas tem que ir evoluindo aos poucos. Então tem que acelerar um pouquinho. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir mais caminhar muito rápido. Ela vai precisar começar a correr. E aí, nessa mudança, nessa adaptação, é o que a gente chama de corrinhada. É corrida e caminhada. Corrinhada, eu gostei. Aí a corrida vai ser o quê? É um intervalado? Não é um intervalado. Mas é porque ela é contínua, né? Isso. Mas é um fartlek, né? É um ritmo você vai mudando os ritmos da corrida. Você pode fazer 10 segundos de corrida. Não precisa ser, já tem que começar com 1 minuto. Não, começa com 10 segundos. Vê se você consegue correr 10 segundos. E aí depois caminha 50 segundos. Vamos fazer uma média de 1 minuto. Né? Dentro de 1 minuto, dentro 10, de 1 minuto, correndo, 10, 50 caminhando. Aí tu fala assim, poxa, eu não consegui correr nem 10 segundos. Então corre 5. Se você já acha que está indo muito rápido na caminhada, começa a correr 5 segundos. Né? Não pensa em 1 minuto ainda não. Porque para chegar lá em 1 minuto a gente tem que corre 5 segundos. Aí depois, no próximo treino, tenta correr 10 segundos e caminhar os outros 50. Falando tudo em torno de 1 minuto, né? Para a gente ter um padrão assim, né? Aí depois, consegui correr 10 segundos, caminhando 50 segundos e fiz isso durante meia hora. Já correu 30 vezes 10, 300 segundos. Já correu 5 minutos. Perfeito. Então, no total, ela está evoluindo. Mas eu só corri 10 segundos. Não, no total você correu 5 minutos. A pessoa, de repente, não vai conseguir correr os 5 minutos sem parar. Certo. Mas a ideia é, começa a correr 10 segundos. Não deu 10, corre 5. Faz isso durante meia hora, durante os 40 minutos que ela está acostumada a caminhar. E aí, como a gente aprende no treinamento, né?
a relação inversamente proporcional entre volume e intensidade, a hora que ela fizer isso, ela vai, na verdade, reduzir a distância dessa corrida. Isso. O tempo. Ela pode fazer os mesmos 6 quilômetros, que ela já está acostumada a caminhar, mas correndo os 10 segundos. Perfeito. Entendeu? O tempo total vai ser menor. Então ela aumentou a intensidade e reduziu o tempo. Se você quiser, ao invés de controlar pelo tempo, não, vou correr vou caminhar 30 minutos todos os dias, vou caminhar 45 minutos. Ou então eu gosto mais pela distância, porque a pessoa tem um parâmetro, né? Perfeito. Se eu tenho esse percurso aqui e eu faço esses 6 quilômetros nos meus treinos de caminhada em 50 minutos, em 1 hora, e eu agora estou começando a diminuir, significa que eu estou evoluindo, que eu estou indo mais rápido. Porque para a gente medir a melhora da corrida sem ter um treinador, não fica difícil, aliás. Só se você ficar se observando dessa forma, perfeito, né? Que você está indo mais rápido. Eu acho que um dos pontos principais, né, e que sempre me chama muita atenção quando a gente vai falar de caminhada, é que todo mundo acha que tem que fazer apenas caminhada passeio. E não pode ser assim. Vamos jogar como se fosse para treinamento de força, para musculação. É você ir para musculação e todo dia fazer exercício com 1 quilo na mão, sendo que você já consegue fazer com 2 quilos, com 3 quilos. Então a sua evolução não acontece, não é porque você não está fazendo exercício. Você está indo lá, mas não está fazendo, usando o princípio da sobrecarga. Exatamente. Do aumento gradativo da intensidade. E aí, mestre, quais são os benefícios da corrida para a saúde? Agora, esse nosso amigo, então, está seguindo essa sua progressão e agora ele virou um corredor. Ele está correndo. Quais são os benefícios? A gente já falou de benefícios da caminhada. A corrida tem mais benefícios? Como é que é isso? Não, vai ser parecido. A diferença vai ser realmente da intensidade, né? Mas vou voltar a um ponto, Ângelo, que é dessa questão dessa evolução, porque vai chegar uma hora que ela vai fazer, por exemplo, tá correndo já 30 segundos e caminhando 30 segundos. Já dividiu 1 minuto, né? Então, de repente, daqui a pouco, ela vai poder fazer o quê? Correr 1 minuto e caminhar 2 minutos. Dentro dessa evolução, a gente falou só de 1 minuto, mas quando ela for aumentando essa velocidade ou tempo de corrida, vai chegar uma hora que ela vai completar 1 minuto. E aí o que ela vai fazer depois? Caminha 1 minuto. Tenta fazer essa divisão, chega um determinado momento que ela começa a fazer 1 minuto de caminhada, 1 minuto de corrida, 1 minuto de caminhada, 1 minuto de corrida. E essa progressão vai sendo natural. Vai chegar um momento que ela vai começar a correr. Para ela começar a correr, os benefícios aí são os mesmos, porém com a corrida eu acho que tem alguns que são diferentes. Porque com a corrida você tem talvez uma superação maior. Vou nem falar de benefícios fisiológicos, porque o corpo vai estar ali se adaptando da mesma forma. Por exemplo, treinos intervalados, treinos de tiro, de velocidade. Você tem a possibilidade de melhorar o seu consumo de oxigênio. Ou seja, seu coração vai estar mais forte, suas células, o seu músculo vai estar mais adaptado a gerar energia. Então aí você consegue correr um pouco mais rápido. Com os treinos longa duração, aqueles que são uma corrida de passeio, né? A gente falou caminhada passeio. Tem a corrida, como o pessoal chama? De aventura? Não, corrida de passeio mesmo. Corrida de resenha, né? Tá. Você vai correndo, mas conversando, assim como a gente está agora, né? Ou seja, é uma corrida fácil, uma corrida leve. Entendi. Ela é tão benéfica quanto a corrida rápida. Perfeito. Que é um outro ponto também que o pessoal erra. Achar que só vai melhorar se correr rápido. É o contrário. Mesmo os atletas profissionais, eles fazem a maior parte do treino com uma velocidade baixa. Velocidade baixa que para eles é muito rápida, né? Para mim, eles são muito bons. Então, assim, a velocidade para ele é sempre proporcional. Mas eles também fazem treinos com uma intensidade mais baixa, como a gente também tem que fazer. Então, você tem que ir. Por isso que a orientação é importante nesse momento, quando você começa a querer correr. Até comparando com a educação,
é muito melhor você ter um professor desde o jardim de infância que vai te ajudar a evoluir mais rápido, da melhor forma, do que de repente você ter uma criança em casa que não vai para a escola. Então, esse professor, eu como professor, como treinador de corrida, eu considero que a orientação ela é fundamental em qualquer momento. A pessoa quer começar a correr, quer começar a caminhar. Se tiver uma orientação, vai ser melhor. Não, eu não tenho como ter orientador agora, ter treinador. Então comece ouvindo algumas coisas que a gente está falando aqui. Vai evoluindo, chegar uma hora que ela vai precisar de um treinador. Então, um dos benefícios da corrida, ela vai correr, ela vai conhecer lugares que de repente ela não conhece, ela vai começar a ter amizades um grupo, né, que ela vai estar muito ligado ao que ela está gostando de fazer, que é a corrida. Quando eu falo conhecer lugares que você não conhece, é porque você vai treinar em lugares que você não está acostumado. Você vai viajar para lugares para participar de corrida. Você vai ter pessoas, né? Por exemplo, eu conheci alguns lugares aqui da nossa região sudeste através do grupo de corrida. Vamos correr no Espírito Santo, lá em Domingos Martins. Vamos. Então a gente foi junto com um grupo participar de uma corrida lá. Então eu vejo os benefícios além da questão somente do corpo fisiológico. Eu vejo benefícios mentais, sociais, que vão além do que é o fato da corrida. Porque a gente pode falar, né, que a corrida melhora a parte muscular, cardiovascular, cognitiva, como tem sido apontado ultimamente. Isso tudo é importante e válido. Perfeito. Mas eu gosto de olhar para a pessoa para além da corrida. O que ela vai ter além da corrida? Acho que esse é um dos caminhos que a gente pode... Então, deixa eu voltar, quer dizer, fortalecer o ponto da tribo, né? O conceito da tribo, do grupo de apoio, né? A psicologia chama de rede de apoio, que isso gera uma motivação a mais para que a pessoa esteja ali, né? Inclusive, naquele documentário do Zonas Azuis, os lugares no mundo onde tem o maior número de centenários, ele fala do Japão, existe uma expressão chamada moais. Os moais são grupos de pessoas que se reúnem semanalmente para trocar ideia, fazer alguma atividade junto e tal, e que essa coisa esse sentido de pertencimento é muito benéfico para a sensação de bem-estar e para a saúde. Então, eu já reparei que, aliás, conversando com você e participando desse teu projeto dos Mestres da Corrida, quando a gente conversou com outros colegas da área que têm, né, a equipe de corrida, que tem esse trabalho, é muito forte esse sentimento de pertencimento, das pessoas estarem ali. Pô, a gente vai para onde? Parece até o time do boxe crossfit, ou da hidroginástica das idosas, que também é outro grupo muito forte. Então isso é muito importante, até para a constância dos treinos, né? Isso faz parte do processo. E a outra coisa, voltando para a história da corrida ou caminhada, os ortopedistas em especial falam muito do perigo do impacto, né? Quando você faz a transição da caminhada para a corrida, aumenta o seu risco de impacto. Por que aumenta o risco de impacto? Toda passada que você dá na corrida, o corpo recebe 3 vezes o seu peso. Mas o corpo ele já está adaptado a isso. Ele está se adaptando a isso. O nosso corpo ele está preparado para correr. Essa questão do impacto eu vejo pelo lado oposto. Por exemplo, pessoas que fazem atividade física, elas têm menos risco de ter ou desenvolver osteoporose, porque ela tem um impacto, seja musculação, através da contração muscular, ou da corrida. Então, dificilmente você vai ter, por exemplo, maratonistas, sejam pessoas corredoras, de todos os níveis, não somente os profissionais, mas pessoas que correm, normalmente elas não vão ter osteoporose por conta do impacto. O impacto gera positivo. Maior densidade óssea? Porque o impacto e a contração muscular. Perfeito. São as duas forças. Muito mais do que você tomar cálcio. Perfeito. Porque quanto mais impacto você tiver, mais o corpo vai estar se preparando.
pensa na força muscular, na hipertrofia muscular. É mais ou menos o mesmo sentido. Você está fazendo um treinamento de força, está fazendo musculação para ficar mais forte. Exato. Quanto mais você corre, mais o corpo ele vai estar se adaptando até aquele impacto. Nós já corremos a vida toda. Mas o que a ortopedia comenta é o seguinte: a diferença básica entre a corrida e a caminhada é a questão da fase de voo que a corrida tem, né? Você explica um pouquinho o que é a fase de voo para quem está nos assistindo? A diferença da corrida à caminhada é que na caminhada na corrida, vai ter um momento que você está com os 2 pés fora do chão. Essa que é a fase de voo. A hora que você está com os 2 pés fora do chão para dar uma nova passada e tocar no solo. E depois você dá um novo passo e vai alternando os passos. Né? A gente fala assim, a corrida é uma atividade que são multissaltos. Né? Na verdade, você está realizando vários saltos e correndo para frente, indo para frente. Mas a questão do impacto, apesar, sim, biomecanicamente, o corpo recebe 3 vezes o peso do seu corpo. Exato. E é essa questão que é levantada normalmente sobre o perigo da corrida. Né? Mas, ao mesmo tempo, é ela que torna benéfico, por exemplo, na questão do sistema ósseo. Perfeito. Quanto mais impacto, a gente, por exemplo, para você entender que não é saudável também ser obeso ou estar obeso. Claro. Mas pessoas com obesidade não desenvolvem osteoporose. Pelo impacto do peso corporal, os ossos dele acabam ficando mais fortes. Então é nesse sentido que a corrida também vai auxiliar. Então, assim, eu não me preocupo com a questão do impacto, ou melhor, né? Eu coloco ela de uma forma positiva. Perfeito. O problema será, como a gente falou antes, se a pessoa nunca correu e agora vai começar a correr de repente e sem ter uma progressão e querer, aí sim pode ser que seja prejudicial, mas fazendo como a gente está falando aqui, progredindo devagar, com calma, evoluindo, acelerando aos poucos, correndo 10 segundos, caminhando, correndo 10 segundos, caminhando, ela vai fazer com que a musculatura e com o sistema ósseo da articular, que são os que dão essa proteção do impacto, se tornem cada vez mais aptos a realizar a corrida. E outra coisa também que correr envelhece, né? Também é outra bobagem gigante também. A gente envelhece de qualquer jeito, em qualquer atividade física. Então não tem que se preocupar com isso também. Existe algum outro... Peraí, então a gente até com alguns... Vamos entrar no tema mitos da corrida. A gente tem o mito daí do impacto, que você acabou de falar, e aí na questão da... A musculação ajuda nisso? Ajuda, né? Porque prepara melhor a musculatura para receber esse impacto. Nós somos professores de ensino superior. Nós trabalhamos juntos e eu tenho muita alegria por isso. Com certeza. O que atrapalha tudo na educação física, na engenharia, na arquitetura, em todas as áreas, é o profissional ruim. Isso. Então não é a musculação, não é a corrida, não é o crossfit, é o orientador, é o treinador, é o professor que está ali. Então eu vejo que... Isso aqui merece um corte agora. Isso para mim é um ponto-chave. É verdade. Não importa a área. A gente fala de educação física que é a nossa área. Perfeito. Então dentro da nossa área, o problema não é a atividade física, não é o agachamento, não é o impacto da corrida. Exato. É você ter um treinador ou não. Que está te orientando. Isso é tão verdade que eu lembro que lá em 1900 em Ângelo Menino, quando chegou no Brasil o spinning, e aí houve um número gigante de lesões de joelho, aí os ortopedistas iam para a mídia, falavam, pô, spinning, o seu joelho vai... Né? E aí eu trabalhava em academia nesse momento, e eu via como é que alguns colegas ministravam aula de spinning. Aí eu falei, olha, o problema não é o spinning. O spinning, aquela bicicletinha sozinha lá não faz mal a ninguém. E se você se montar nela e começar a pedalar como se você estivesse em casa, também vai ficar tudo certo. O problema é a forma como, o tipo de orientação que você recebe. Aí o mesmo eu vejo hoje com o crossfit. O pessoal fala, pô, o crossfit mata, vai te lesionar, todo mundo vai morrer. E o joelho, né? Tem até uns memes, né? Com a alegria do ortopedista quando você se matricula no boxe. E a gente percebe que isso é mentira.
porque hoje a gente tem CrossFit Games para 50 a mais, para pessoas acima de 50 anos e estão treinando e estão bem demais, né? Então, assim, tudo vai depender da qualidade da orientação que ela recebe. Aproveitando essa deixa aí que você falou para mim agora, você levantou a bola para mim agora, você é especialista nisso, né? De orientar pessoas para a corrida. Então, vamos imaginar que o Ângelo está fazendo lá sua musculaçãozinha, fisioterápica, para se manter vivo, mas eu vou começar a correr amanhã com a sua orientação. Como é que você faz isso, né? Como é que você recebe, ou vamos fazer melhor, uma pessoa que nunca, totalmente zerada, o cara vai começar, a ideia é a seguinte, qual a sua orientação para alguém que vai começar amanhã? Mas esse cara que vai começar amanhã, ele vai entrar na sua assessoria esportiva, né? Ele vai ser seu cliente. Como seu cliente, como é que você faz essa progressão com ele? Tá bom. Eu não tenho assessoria. Eu treino algumas pessoas, sim. Perfeito. Mas a assessoria, porque a assessoria você pensa que vai ter um local, que todo mundo vai se reunir, né? Entendi. A minha orientação, normalmente, ela é online. Perfeito. Então, tem algumas orientações diferentes, se fossem presenciais, se fossem online. Como eu trabalho mais pelo online, digital, conseguir essa no digital. Eu sempre peço o seguinte, eu converso muito com a pessoa, primeira coisa assim, por que ela quer correr? Por que tem tanta coisa legal para você fazer? Por que você vai correr? Vai fazer beach tênis. Vou fazer uma atividade que você tenha mais pessoas. Né? Mais social. Né? Que eu acho que esse é o primeiro ponto. A partir disso, a partir do momento que eu entendo o porquê que ela quer correr, não, eu já estou inscrita porque eu gosto, porque eu vejo o pessoal, da questão da tribo, né? Eu vejo alguns amigos correndo, eu quero ir junto. Então, assim, a partir daquilo, desse objetivo maior que fez ela querer correr, eu vou procurar outras informações a partir daquilo. Eu vou procurar outras informações dela. Perfeito. Para começar, eu faço sempre alguns testes. Pode falar check-up médico. Pode ser, mas eu não coloco como um impedimento. Não é um critério que a pessoa, sem exame médico eu não oriento. Eu tenho um amigo que ele faz isso. Certo. Eu só começo a treinar uma pessoa depois que ela faz o exame médico. Então, assim, eu não sou dessa linha. Perfeito. Eu começo a treinar a pessoa, eu vou medindo, entre aspas, a potência dela, a capacidade dela através dos treinos. Eu vou fazer exatamente como eu falei aqui. Se ela não corre, faço isso com a minha esposa, por exemplo. A orientação que eu dou para minha esposa é o que eu faço aqui. Não vai, tá na esteira, tá na academia? Então, corre 10 segundos. Não, 10 segundos está fácil. Corre 20, corre 30 segundos. Caminha mais alguns minutos, depois corre mais um pouco. Eu já consigo correr direto. Então vamos ver quanto que você consegue correr em 5 km, qual o tempo que você consegue correr, e aos poucos eu vou orientando. Tem alguns testes que a gente faz para poder saber qual o ritmo que a pessoa consegue desenvolver, e aí o teste ele é de acordo com o nível da pessoa. Então, por exemplo, eu treino uma senhora de 60 anos de idade. Com ela eu faço um teste de 1.600 metros de corrida. Se meu pai, por exemplo, vai começar a caminhar, eu tenho um teste de 1.600 metros de caminhada. Porque essa senhora de 60 anos, ela já corre. Certo. Né? Eu tenho um rapaz de 30 anos que já corre e ele quer melhorar o tempo dele nos 10 quilômetros. Eu faço um teste com ele, por exemplo, de 2.400 metros. Eu não posso ter só um teste para todo mundo. Claro. Então, esse início, eu vou pegar essas informações. Por que ela corre? Qual o objetivo? Se ela já correu, se ela não correu. Eu faço uma anamnese com ela. Eu tenho um questionário lá que a gente vai conversando. Não é um questionário por escrito. Né? É quase que um roteiro que eu vou perguntando e vou fazendo as anotações. Porque hoje em dia, né, apesar de ser online, eu preciso muito desse contato com a pessoa. Com certeza. Então eu faço por videochamada. Eu pergunto, eu olho para ela, ela olha para mim, a gente conversa, mesmo sendo à distância. Se eu tivesse uma assessoria presencial, eu faria a mesma coisa, só que de forma presencial.
Aí eu ia correr junto com ela, junto com essa pessoa, eu ia conversar mais sobre ela, eu iria fazer esses mesmos testes, mas sempre estando o mais perto possível, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender enquanto treinador de corrida, professor, é a aderência. Se eu quero que ela melhore a saúde dela, eu não quero que ela se machuque, eu não quero que ela corra e amanhã ela pare. Eu quero que ela goste da atividade, eu quero que ela tenha prazer em estar ali. Então, para eu ter essa aderência, no começo, a última coisa que eu penso é no treino. Eu quero que ela esteja ali, que ela treine, que ela participe daquele momento, mas assim, qual a velocidade, qual o ritmo, qual a distância, isso não é o que me preocupa nesse primeiro momento. O que vai me preocupar mais é, ela está gostando de fazer os treinos? Ela está com vontade? Ela termina? Poxa, mas foi tão pouco. Eu falo assim, não, tá bom, tem mais amanhã, depois tem mais. Então a minha ideia para o início dessa jornada, eu chamo a jornada do iniciante. Então essa jornada do iniciante, eu tenho que saber quem é a pessoa, eu tenho que estar perto dela e tenho que fazer ela gostar da corrida. Mas não é porque ela vai me pagar por mais tempo, não. É porque ela vai melhorar a saúde. Quanto mais tempo ela fizer de atividade, seja caminhada ou seja corrida, melhor para a saúde dela. Nós somos profissionais da saúde. Então o que eu quero? Que ela melhore a saúde. Para ela melhorar a saúde, ela tem que estar fazendo atividade física por mais tempo. Então quanto mais tempo ela fizer, melhor para ela, melhor para mim. Então todo mundo sai ganhando, né? Isso que eu acho que é importante. Ela tem uma orientação nesse sentido. Meu amigo, você acaba de levantar a bola para mim de novo, que é a história da aderência, né? O processo de aderência, que é a pessoa incorporar a atividade física na vida dela. Para fazer a pessoa gostar, né? Nesse processo, gostei dessa jornada do iniciante aí, é bem interessante. O fato de você estar à distância, né, online, isso é uma barreira, dificulta esse processo de aderência ou não? Não, hoje eu vejo que as pessoas já estão acostumadas, né? A gente está começando a ter mais pessoas procurando treinadores online. Algumas pessoas que eu treino, elas não têm treinadores na sua cidade. Você vê, no Brasil é muito grande, né? É verdade. Eu já entrei em contato com pessoas do Brasil inteiro, realmente, menos do Acre. O Acre ainda não conversei com ninguém, não. De Amazonas, tá chegando lá, tá chegando lá. Amapá, Centro-Oeste, conversei com muitas pessoas. E muitas dessas cidades ainda não têm treinadores. E cidades grandes, por exemplo, cidades do interior de São Paulo, com 80 mil habitantes, e aí as pessoas me procuram e falam assim, mas por que você quer treinar corrida comigo? Não tem assessoria na sua cidade? Não tem. Ou então tem, mas eu não gosto. Ou então não é a pessoa que eu não conheço. Às vezes a pessoa não sabe, né? Mas eu esqueci. Se o fato de estar à distância online se prejudica o processo de aderência. Porque assim, o que eu imagino? Quando você faz essa prescrição online, por mais que seja vídeo chamado e tal, mas o momento do treino ou o momento do teste, a pessoa está sozinha. Né? E aí, ela vai precisar ser muito disciplinada, porque assim, você vai fazer a sua parte, vai fazer a prescrição, vai fazer lá a prescrição dos treinos da semana, por exemplo. Né? Vamos imaginar que você tem um encontro semanal com ela, e fala assim, essa semana você vai fazer tal e tal atividade de segunda a sexta. Só que aí tem a parte dela do jogo, né, que é seguir, fazer aquilo virar verdade. E as pessoas têm feito? Fazem. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tento fazer com que ela desista de mim. Eu quero que ela faça uma assessoria presencial. Entendi. Porque eu sei da importância do contato com outras pessoas, dessa tribo próxima. Isso os estudos mostram que aumenta a aderência à atividade física. Quando eu não consigo, e eu realmente percebo assim, não, essa pessoa não tem outra opção, ela treinar comigo vai ajudá-la, porque na cidade dela não tem assessoria, e é uma pessoa... a corrida, aí tem que ser a parte dela. Mas isso não tem sido muito difícil, não. E uma coisa que a gente pode parar para pensar, agora você falando, eu pensei, é o perfil da pessoa. É o perfil, né? Tem
nem todo mundo gosta de estar em tribo também. Uhum. Existem pessoas que gostam de fazer atividade sozinho. O pessoal até brinca do nadador, né? O nadador de longa distância. O cara vai treinar em piscina. Aí o pessoal briga, fica contando ladrilho. Então, é uma atividade muito só, né? Individual e tal. Mas o cara é feliz, ele tem esse perfil, ele gosta de fazer assim. Então, é por isso que se comenta hoje, né? Que quando a educação física se deu conta que ela é capaz de fazer uma entrega online de qualidade, a gente democratizou a atividade física. Porque, como você deu um exemplo fantástico, a gente chegou em mais pessoas. Pessoas que não faziam atividade física, agora fazem porque encontra você, encontra um outro colega que dá aula de ginástica localizada, online, até você fala, treinos funcional. Minha esposa fazia aula de dança online. Ela juntava com algumas amigas e fazia aula de dança online. Legal. Então, ou seja, é o perfil da pessoa, da corrida da mesma forma. Da musculação, da localizada, da dança. Hoje em dia, os cursos online estão muito próximos da gente, né? Todo momento você tem. E tem uma coisa que é importante, né? Eu me lembrando, quando eu comecei a correr, 10 anos atrás, aqui em Campos existiam poucas assessorias, mas eu conhecia uma ou duas. Eu falei assim, poxa, não, mas essas uma ou duas não bateram comigo. E eu procurei uma assessoria online de um ex-aluno meu, que foi quando eu comecei a evoluir, né, digamos assim. Primeiro procurei de um amigo que se formou comigo, que desde a graduação já trabalhava com ciclismo e com corrida. Depois fui para um outro amigo e aí depois sim entrei na assessoria presencial. Mas porque aqui tinham poucas assessorias, às vezes assim, era o tempo, eu só tenho terça e quinta em tal hora, pô, essa hora eu não posso. Entendi. Em tal lugar, pô, aquele lá estava longe para mim, então eu optei por fazer online. Então a gente vê mais ou menos isso, e às vezes a pessoa quer um treinador que tem que ser próximo do perfil dela, né? Eu falo lá com os mestres que aquilo que você comunica é aquilo que você atrai. Então tem alguns mestres que eu oriento que eles são atletas de pódio. Então, eles estão atraindo os atletas que buscam performance. Exatamente. E aí, o cara não quer saber se ele está presencial ou se é online. Se você tem o resultado que eu quero, eu vou querer ser treinado por você. Perfeito. Eu vejo muito isso. Não, eu tenho um aluno, eu tenho um mestre, que ele é focado no sedentário que vai começar a correr. Então, isso é o perfil dele. Ele começou a atrair isso. Então, isso para mim também tem. Esse perfil vai estar ligado nesse sentido, né? A comunicação da pessoa Entendi. Então, pô, que bacana. Na verdade, a gente fica pensando. A gente atrai o que a gente comunica, né? Comunica, exatamente. Perfeito. Então, ele tem um que é só do sedentário, tem outro que é só de pódio, tem outro que é só de mulheres. Então, cada um vai ter o seu público, assim, né? Perfeito. Meu amigo, você sabe que papo bom acaba rápido, né? E aí, se você estivesse lá na sua banca de doutorado, que graças a Deus você já está concluindo, se você estivesse agora na sua banca de doutorado, o seu orientador ia falar assim para você, deixa aqui agora as suas considerações finais. Então, fica à vontade e deixa aqui as suas considerações finais para quem está nos assistindo, sobre caminhada, sobre corrida. Primeira coisa, né, é começar agora, né? Não é deixar para amanhã, não é deixar para segunda-feira. Começa agora. A caminhada é fácil, é simples, é segura, ela é saudável. Então, por que você vai deixar para amanhã uma coisa que você pode fazer hoje? Então, comece hoje, vai evoluindo. Não se prenda a tênis. Eu oriento todos os meus atletas a terminar o treino sem tênis, porque a gente precisa ter o contato com o solo, não correndo. Isso é importante. Porque a força do músculo dos pés. Perfeito. A gente esquece que a gente pensa que músculo é bíceps, peitoral, abdômen, exato. Mas os pés eles são formados de músculos. Vários músculos. Então, quanto mais forte você tiver a musculatura dos pés, melhor vai ser a sua corrida. Vai ser uma lesão que você não vai ter, que é chamar fascite plantar, né?
Então, ou seja, ele termina o treino, os últimos 5 minutos tem que ser descalço. Isso vem na planilha dele. Fala assim, ó, 500 metros de descalço. Fique descalço dentro de casa. Eu adoro correr de tênis. Eu só corro de tênis. Certo. Mas eu sei o quanto é importante você ter algum momento fazer descalço. Então, as minhas considerações vão ser nesse sentido. Comece, não fique preso a tênis, a roupa, a óculos, relógio, equipamento. Tudo isso aí é bobagem. Quanto mais tempo eu corro, menos importância eu estou dando para isso. Eu estou comprando o tênis o mais barato possível, relógio, só ando com ele no bolso, eu levo o relógio de corrida, mas só ando com ele no bolso, não fico mais olhando para o relógio. Equipamento também, agora eu só estou comprando short de futebol. Antes, não, pô, tem que comprar a bermuda, o tênis, o relógio, o boné. A gente percebe que o que corre é o corpo, né? É verdade. Diferente da natação, né? Porque na natação eles criaram um maiô super tecnológico para fazer a pessoa correr. Na corrida eles estão querendo fazer isso com tênis. Não, vou fazer um tênis de placa, de carbono, R$2.000 um tênis, e que não faz a pessoa correr mais rápido. Mas a indústria fala que olha, esse tênis aqui faz você correr 4% mais rápido. Aí vem a pesquisa e mostra assim, não, ninguém correu mais rápido por causa do tênis. Então a propaganda é maior do que a realidade. Então a gente tem que ficar atento a isso. Não precisa comprar tênis caro. E quem está nos escutando aqui, mestre, quiser entrar em contato com você e ser seu cliente, de querer ser treinado por você, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Mestres da corrida. Mestres da corrida. Todas os mestres da corrida é para treinadores. Mundo, ou só para treinadores? É para treinadores. E nós, humanos normais, que se a gente quiser ser treinado pelo Victor? Pode chegar por lá também. Ou então, Corrida Consciência. Corrida Consciência. São as minhas 2 redes sociais profissionais. Perfeito. Corrida Consciência, que é mais focada em corredores, e o Mestres da Corrida, que é mais voltado para treinadores de corrida. Perfeito. Mas também chegam alguns atletas lá e vai ter aprendizagens, aulas, conceitos, lives, que também vai aprender, vai se beneficiar sendo corredor também. Perfeito. E aí, você acha que, assim, Campos dos Goitacazes, né, onde a gente está hoje, esse movimento da corrida está crescendo, não está? Como é que você está vendo isso? Eu acho que um dos esportes que vai crescer mais agora vai ser a corrida. A gente teve uma época, acho que até você que falou isso, há um tempo atrás foi o beach tênis, e agora vai ser a corrida, por conta dessa facilidade. Tem muita gente correndo, tem muita gente, muito treinador, muito professor de educação física começando a se tornar treinador. Especializado. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 6 milhões de corredores, ou seja, é muita gente e precisa de muitos treinadores. Verdade. Se você colocar em torno de 1% de uma população seja corredor, aqui em Campos nós teremos 6 mil corredores. A gente não tem isso tudo ainda. Então, ou seja, tem muito espaço ainda para crescer, está crescendo, é um mercado em expansão. Como eu falei, todos os dias eu converso com pessoas do Brasil inteiro e todos os dias tem algum treinador querendo se tornar uma assessoria, criar sua assessoria, porque está vendo que a corrida está crescendo. E ela cresce exatamente por conta disso que a gente está falando. Facilidade, tribo, amigos, lugares, superação. Tem essa questão, superação não no sentido assim, vou superar os meus limites. Não, a gente tem que respeitar os nossos limites. Mas, poxa, eu não conseguia correr 5 km, agora eu já consigo correr 5 km. Isso é uma superação, né, com raciocínio lógico, assim, né? Não uma superação irracional. É uma superação racional. Você, eu consigo correr 5 km. Eu vou treinar para isso. E a corrida está evoluindo demais. Eu acho que é uma área muito boa para todos nós. Irmão, muito obrigado por essa oportunidade. Meus amigos, até o próximo Você na Sua Agenda. Forte abraço.